galera, estamos aqui em mais um podcast Pode Criar, da plataforma Cria. Estamos com uma oportunidade maravilhosa, trazendo um empresário da área de games de Brasília, que faz sucesso no Brasil, faz sucesso fora, o Anthony, da Firasoft. Seja muito bem-vindo, Anthony. Obrigado aí pela sua presença. Vou te pedir aí uma breve apresentação, fala um pouquinho de você. Obrigado aí pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, falando rapidinho de mim, né? Eu sempre trabalhei na área de TI. Eu sou um programador, sou um dos poucos, eu acho, da área de jogos. Você é administrador, né, cara? Bacana isso. E é muito raro, né? Geralmente o cara sai da faculdade de programação, né? Ciência, engenharia e tudo, ou de faculdade de jogos, né? Que hoje em dia existe. E vai montar empresa, vai trabalhar com jogos. Eu vim de TI, tive a oportunidade de entrar na área de jogos, eu sempre gostei da área de gestão, então fiz administração, apesar de ter trabalhado com TI muitos anos da minha vida. Grandes empresas, CTIS... CTIS, na Google. E aí eu tive a oportunidade de cair na Firasoft. Eu conheço a empresa desde a criação, eu entrei nela, eu estava com 4 anos de vida. Então eu assumi ali, precisava, né? Alguém para organizar a casa. Né? Mas é porque esse é o maior problema hoje da indústria de jogos, de quem está começando a empresa. O cara não é programador, ótimo, ele sabe programar, ele sabe sair com o produto. Mas ele não sabe o que é gestão de recursos, ele não sabe o que é uma gestão financeira, gestão de pessoas. Quanto vai cobrar, quanto tem que ficar na empresa, quanto é que tem que economizar pro inverno, né? E é um bom problema. As empresas fecham exatamente porque não tem noção de gestão de empresa. É o que seria o mais básico. Muitas vezes muda, né? O cara tem que, no meio do caminho, pensar assim, cara, não dá. Ou eu vou programar ou eu vou ser empresário. Então eu vou fazer um curso aqui de gestão para tentar organizar a minha empresa. Quem vai por esse caminho geralmente consegue se manter vivo. Agora, quem foca só na programação e fala assim, eu sou um programador, não vou ser dono de empresa, não vou ser empresário, a empresa afunda. Alguém tem que organizar. Então eu entrei exatamente porque faltava, tinha essa lacuna dentro da Fira. E você entrou com 4 anos, já tinha 4 anos de vida, aquela galera programadora já fazendo um trabalho bom, e aí você deu uma orquestrada na Isso, entrei para gerenciar os projetos, gerenciar a parte financeira, gerenciar a parte comercial. Realmente, assim, tirar das pessoas o trabalho, né, dos programadores, esse trabalho estava brincado que não é a responsabilidade dele, assumir toda essa demanda. E me botei eles para trabalhar. Falei, vocês vão ser programador, você vai programar, você vai ser artista, então você vai desenhar. Deixa essa parte toda de gerencial comigo. E eu fui absorvendo e basicamente é isso que eu faço. Hoje em dia eu não sei escrever de código, apesar de ter feito ciência da computação durante um tempo lá na minha primeira faculdade. Engenharia de redes também? Também fiz. Tenho uma boa noção, mas não sou programador. Botar lá para digitar um código, não lembro mais nada. Mas assim, tenho uma noção de conseguir ler um código, olhar assim e falar, isso aqui tá chamando isso, tá fazendo aquilo. Mas não é a minha função de ficar analisando código. Eu não me preocupo com isso. Eu quero o resultado, pra mim não é o código que tem que funcionar, não é o jogo. Então o jogo tá funcionando, imagina que o código tá funcionando, tá tudo certo, né? E eu tenho outros programadores que vão fazer essa parte de análise, tá tudo certo, você tá seguindo um caminho, se a estrutura de programação está correta. Legal, bacana. Me fala um pouquinho da Firasoft, como é que foi essa trajetória de vida e como é que é ser dono de uma empresa de games em Brasília, no Brasil, a questão do preconceito, né, que a gente sabe. Fala aí um pouquinho dessa trajetória toda. Bom, Firasoft, né, falando assim um pouco da que é a Firasoft, como ela surge, né, ela surge com um grupo de amigos, né, que faz ciência da computação UNB, né, então surgiu uma matéria, né, de desenvolvimento mesmo, de empresas, tudo, mas era todo mundo da ciência da computação. Fizeram também uma outra matéria chamada IDJ, né, que é basicamente uma matéria que, dentro da UNB, que é para jogos. Então você faz ciência da computação, você pode fazer essa matéria, ela vai te dar um norte mais para jogos. Decidiram montar uma empresa focada na época em jogos educacionais para os dispositivos móveis. Isso lá em 2011. Na época eles tentaram vender jogo educacional para a escola e tudo, para os dispositivos móveis. No caso, o iPad, né, que era o que tinha, o iPad 1. Ninguém acreditava, todo mundo falava que nunca existiria jogo mobile educacional. Olha só que coisa. Então a empresa surgiu com isso, não deu certo, eu fui fazendo aplicativos e tudo, alguns outros joguinhos pontuais, sobrevivendo dessas demandazinhas, mas foi se mantendo até o momento que a indústria mesmo de jogos dentro do Brasil ela foi cada vez ficando mais interessante, né? Então você vai tendo mais demanda, apareceu mais empresas, governo querendo fazer jogos, seja para mostrar um produto, apresentar uma marca, apresentar uma situação, né? Então a gente focou muito nesse tipo de jogo, trabalhando com muitas empresas, muito com governo, em banco, para apresentar
os itens que eles queriam, né, os produtos que eles queriam. E, cara, trabalhar com jogo no Brasil sempre foi difícil, né? Em Brasília era difícil, basicamente você vivia sozinho, eram poucas empresas, ninguém entendia direito, você ia conversar com empresários de outras áreas e tudo, se apresentar, o pessoal achava que você estava brincando antes de fazer joguinho, essa galera faz joguinho, um monte de adolescente faz joguinho. Não via aquilo ali como um negócio, né, lucrativo que gerava dinheiro. E no Brasil ainda, apesar da indústria de jogos no Brasil ser antiga, ela se tornou realmente interessante financeiramente nos últimos 15 anos, né? Demorou muito, né? A gente tem jogo, falando aí, tem jogo desde os anos 90, mas foi algo assim, cara, o Brasil é hoje um polo no mundo de desenvolvimento, tem 15 anos, principalmente esses últimos 10, assim, o negócio deu uma explodida. E já está maior do que o mercado de cinema no Brasil, isso? Já é maior, cara, desde quantidade de produto, faturamento, entendeu? É bem grande e basicamente viveu essa transição quase sem apoio, né? Quase um submundo, né? A galera começava ali dentro de casa, dentro de uma garagem, praticamente, desenvolvendo, ia para fora, apresentava o produto, empresas de fora apoiavam a grana e continuava o desenvolvimento, né? Então a gente tem poucos anos que a gente teve um sentido, desde governamental até empresas do Brasil, né? Como investidores botando dinheiro dentro de jogos nacionais, né? A gente agora vai ter talvez a primeira linha de investimento privado, de fundo privado, de investidores, né? Assim, para falar para a indústria de jogos, investidor anjo, essa coisa que era genérico, não tinha a gente é focado para a indústria de jogos, a gente analisa, porque ninguém conhecia, não entendia como é que funcionava. E aí, como deu esse boom, agora está começando a aparecer os empresários, né? Investidores, estão falando, que interessante, isso aí dá dinheiro, né? O que você já disse, o case do Call of Duty, né? Exato. É fantástico, né? Como é que é? Em 13 dias... já passou o faturamento de $1 bilhão e teve um custo de 600 milhões. Em 13 dias já superou em muito o custo do jogo. E assim, é um jogo AAA, famoso, uma franquia famosa, lógico, a gente está falando aí também de um nível muito alto, mas se você pensa em alguns outros jogos menores, né, e tudo, jogos que custam em 2, 3 milhões de dólares, faturando 20, 30, entendeu? Então, e a cauda, que a gente chama, né, o tempo que você mantém aquilo ali à venda é muito mais do que o cinema. Porque o cinema, ele tem ali o lançamento, né, vai pro cinema, um filme ali, ele é onde ele fatura, então fica ali 6 meses dentro do cinema no máximo, faturando. Depois aquilo ali, ele vai para um plataforma de streaming hoje em dia e tudo, ele continua faturando, mas é bem menos, né, do que foi no cinema. O jogo, ele tem esse boom no lançamento, mas a queda dele é muito menos acentuada, ele se mantém por muito mais tempo. Né? Se você tem uma coisa que é interessante, um jogo que é interessante, você prolonga essa cauda de 4, 5 anos faturando com aquele jogo. Só o jogo vira um super negócio para a vida inteira. Exato. Então, não é à toa que, quando a gente fala de jogos, né, você desenvolve aqui um jogo, eu fui lá desenvolver um jogo meu. Como é que eu faço para lançar? Você vai procurar uma distribuidora, né, uma publisher que a gente chama, lá fora, né? Aqui no Brasil agora a gente está tendo a primeira publisher forte, que é a GX, mas antigamente nem tinha. Então, assim, sei lá para fora, o cara olhava no seu jogo e falou, cara, interessante. E ele reportava não na sua empresa, é no seu projeto. Ele chegava e falava, o que você quer? $200 mil, $300 mil, $500 mil para melhorar seu jogo, para desenvolver? Então, eu vou botar aqui, entendeu? Vou fazer, além disso, eu vou fazer dublagem, localização do seu jogo para o mundo inteiro, vou fazer a parte de marketing do seu jogo inteiro, eu vou ficar com a parte do lucro, mas é do jogo, não é da empresa, entendeu? Sim. E você vê que é um negócio vantajoso pra caramba, porque muita empresa que as pessoas nem sabem que vê aí no jogo, nem sabem que também é publisher. Konami é uma publishing, por exemplo, que é famosa e tudo. Você tem várias empresas, a própria Atari também tem essa parte de publishing. O pessoal acha que não, eles fazem jogo. Não, muitas vezes eles vão para evento, olhar jogos de empresas menores, entendeu? Compra, aspas, parte daquele jogo, né? Porque não compra, né? É um negócio, é um investimento. E lança com o nome deles também ali para ajudar no marketing. Então é um negócio extremamente lucrativo. E vocês estão aí com um lançamento para breve, não é? Isso, a gente tem o Crowphobia, que é um jogo de survival horror, estilo Resident Evil, Silent Hill clássico, né? Com lançamento provavelmente no final do ano que vem. A gente ainda está terminando aí os últimos detalhes, e aí eu acho que ano que vem a gente só polimento e deve lançar. A gente ainda não sabe se vai lançar com alguma publisher ou não, a gente está em negociação, mas ano que vem, se der certo, a gente está lançando o jogo. PlayStation e PC mais certo, talvez Xbox, talvez até Nintendo.
Muito bacana. Me fala um pouco do mercado de Brasília, sobre as oportunidades que está começando, como é que hoje se compõe o mercado de Brasília. Brasília ela veio crescendo de forma constante, né, nos últimos anos. A indústria de jogos, o número de empresas, cada vez mais. Brasília sempre foi um polo dentro do Brasil assim, muito forte, porque apesar de a gente ser pequeno, né, deve ser pequeno, tem uns 3 milhões de habitantes agora, 3 milhões e pouco, a quantidade de empresas e jogos, aí você bota em termos proporcional, por exemplo, a um São Paulo, cara, a gente tem muito mais prêmio, a gente tem muito mais empresa, entendeu? Então tem chamado a atenção nos últimos 5, 6 anos no mercado nacional. Brasília, o pessoal lá sempre que faz alguma coisa, faz bem feito, tem um produto de qualidade, é um jogo que acaba sendo premiado, é um jogo que acaba indo pra mídia. E isso tem sido uma constante, né? A gente, inclusive, teve esse ano o pessoal da Great Factor, a empresa daqui, ganhando o melhor jogo nacional, né, no Big, agora em São Paulo, em junho. Então, é um mercado que tem crescido, entendeu? Tem empresas, as empresas estão crescendo, né? Tem muita oportunidade para quem quer trabalhar. Você tem que ser bom, né? Mas tem, entendeu? As empresas têm contratado, a própria Rogue Snake, uma empresa grande, hoje está com mais de 50 colaboradores aqui trabalhando, mas tem gente do Brasil inteiro, não é só de Brasília. Mas tem esse potencial, tem a Modus, que é uma empresa que é americana, né, que ela comprou uma empresa brasiliense que chamava Balance Inc. A Modus é uma publisher também, então ela comprou essa empresa para ter um estúdio em Brasília, porque ela também sempre está contratando. Tem uma empresa nova também, que está vindo de um brasileiro que mora fora, mas está montando aqui, que é a Play Gig, que também está em processo de expansão, já com mais de 30 colaboradores. Então o mercado tem crescido dentro do DF, tem tido oportunidade, mas oportunidade realmente para quem se dedica, quem quer ser realmente um desenvolvedor de jogos. Se quer ser meio genérico, fica mais complicado. Você vai ter problema com apps, com desenvolvimento de software aleatórios. Dentro dessa realidade aqui de Brasília, o que você sugere para programadores, codificadores, pessoas que trabalham na área de programação, como aprimoramento, como fonte de inspiração e de aprendizado? O que você sugere? Olha, tem algumas coisas que eu falo pela FIRA, a forma como a gente contrata, né? Participar de game jams, veja, qualquer game jam, é importantíssimo para você entender como programador todo o fluxo de desenvolvimento do jogo, desde concepção de ideia, desenvolvimento, conclusão e lançamento, né? E você tem que fazer isso tudo em 24, 48 horas. É pouco tempo, mas te dá toda essa perspectiva. Muitas vezes a pessoa não sabe como é todo esse processo de criar uma ideia, o escopo, colocar aquilo ali, fazer aquele escopo seu inicial caber dentro daqueles 24 horas, 40 horas de desenvolvimento e depois lançar, né? Então, participar de Game Jam é importante, participar da comunidade. A gente tem a associação de Brasília, que é a Bring, participar disso, participar do Facebook, do Telegram, da Bring, tudo, saber dos eventos, ir nos eventos, conhecer os empresários, conhecer os jogos que estão sendo lançados. Criar essa comunicação ajuda muito a você ter oportunidade. Se isolar, ficar sozinho, acaba que você fica meio fora do mercado e às vezes ninguém vai te dar bola. Quando você aparecer numa vaga de empresa, você já tá, putz, quem é você? Eu nunca te vi. Você nunca participou de nenhum game jam. Mas o que você fez? Fiz um jogo em casa. Putz, mas ninguém nunca viu seu jogo. Eu não sei como é que você fez o processo seu criativo, como é que você criou, como é que você teve esse escopo, produziu e terminou, entendeu? Então a gente sempre fala, cara, participa do game jam bastante, quanto mais melhor, é uma coisa que nunca é pouco. O custo é barato, você vai pegar ali um final de semana, entendeu? Se você quer trabalhar nos jogos, você precisa disso, entendeu? É quase que uma coisa obrigatória, principalmente para programador. Artista também é bom para aproveitar, porque hoje é o que a gente chama de tech art, né? O cara que ele é artista, mas ele sabe mexer dentro do engine, dentro do Unity, dentro do Unreal, é muito concorrido. Porque muitas vezes o cara, não, eu sou artista, se desenhar aqui no Photoshop, pô, legal, mas eu tenho que pegar teu desenho e jogar dentro do projeto. Se você não souber fazer isso sozinho, eu tenho que pegar um programador para fazer isso. Então, o tech art, o cara que sabe... Já é uma habilidade que você precisa hoje no designer. Hoje, o próprio designer para games, ele já tem que ter essa noção das ferramentas, principalmente no Unreal e no Unity. Como é que funciona e como é que ele coloca... E você sugere algum curso, algum tutorial, algum canal? Olha, tem alguns cursos online, assim, não tem nenhum assim, que fala, faça tal curso que você vai fazer. Vai resolver sua vida. Vai resolver sua vida, e isso serve não só de um curso pequeno, mas como também uma faculdade. Falar, se eu fizer ciência de computação, eu vou trabalhar com jogos. Se você não se especializar, não.
você fez a faculdade de jogos, que hoje tem, né? A gente tem algumas opções aqui em Brasília de faculdade de curso de desenvolvimento de jogos. Sai de lá, eu tô pronto para trabalhar também, não. Entendeu? Nenhuma dessas te forma a ponto de você falar assim, sair, eu posso ir lá, botar meu currículo que eu vou ter uma chance. Tem que ter esse processo de você participar desses eventos, de se aprimorar. Putz, eu quero trabalhar com arte, beleza, fiz lá desenvolvimento de jogos no IESB, numa outra faculdade, legal, cara. Fez Game Jam, que mais curso você fez? Você procurou cursos de artistas que trabalham nos jogos? Às vezes tem muito curso de grandes modeladores, grandes concept arts, que os caras de empresa de AAA, né, que trabalham em game, no Ubisoft, os caras têm curso e bota ali, faz o curso, entende como é que o cara pega todo aquele projeto ali, coloca dentro de uma ferramenta, o que o time de programação necessita da sua arte, do seu modelo, entendeu? Para ele funcionar dentro do projeto, entendeu? O que você tem que se preocupar. Tudo isso faz parte. É só formar, não importa se é uma faculdade ou se é um cursinho, e achar que você está pronto. Eu fiz um curso de modelagem 3D numa escola X. Isso, cara, legal, mas só isso não vai te dar oportunidade de jogos, não. Entendeu? Você tem que se especializar um pouco mais. Certo. Experiência de estágio é sempre válido. Sempre vale. Mas assim, mesmo pro estágio, você vai ter uma dificuldade de conseguir estágio se você não tiver feito pelo menos um Game Jam. Cara, na feira eu tenho estagiário, entendeu? Lá a gente tem alguns estagiários, todos eles já fizeram pelo menos um Game Jam. Entendeu? Já participaram de Game Jam, têm interesse em participar. Eles nem formaram na faculdade, mas estão participando porque é o sonho da vida deles, né? A gente fala que jogos é muito sonho, né? O cara, eu joguei minha vida inteira, meu sonho é produzir um jogo. Então o cara vem ali dentro da faculdade, aprendeu base de programação, já vou começar a fazer um game ali para me entender como é programação para jogos. Putz, eu sempre desenhei, queria desenhar para um jogo, tá? Como é que eu pego isso daqui e faço encaixar com a indústria de jogos? Como é que eu participo de eventos onde eu possa me conectar com a indústria de jogos? Então tudo isso faz parte para você conseguir um estágio, né? O estágio ele só vai abrir sua cabeça e vai te dar mais experiência para depois você formar. Você falar, agora estou formado, já tenho experiência em alguma indústria de jogos, alguma empresa, fiz estágio, eu consigo sim ter currículo para alçar para uma empresa maior, uma empresa internacional. Legal, você é diretor de associação, né, Abra Games? Isso, que é a Associação Nacional. Isso, me fala um pouco da perspectiva do mercado nacional, né, de como é que o Brasil é visto no mundo, como os criativos são vistos no mundo e também aquele outro preconceito do game nacional, né? O mercado nacional tudo cresceu, né? A gente teve o último censo foi 2018, agora teve um esse ano, e assim 5 bilhões, né? 30% de aumento do número de empresas, entende? Então, assim, tem crescido cada vez mais empresas. A gente passou já de 1.000 empresas de jogos no Brasil. Legal. Então, aqui em Brasília tem pelo menos umas 20, assim. Tem por volta de 30, contando as empresas menores, umas 30 empresas. Legal. Então, assim, tem tido um crescimento muito grande, o faturamento vem com essa empresa. Hoje a gente tem, né, inclusive, uma empresa que a gente chama do Unicórnio, né, que é uma empresa que fatura só ela fatura mais de $1 bilhão de dólar. No Brasil, né? No Brasil, entendeu? Então, que é o Wild Life, uma empresa monstruosa em São Paulo, tem sede já na Argentina, tem sede já nos Estados Unidos, e é uma empresa nacional, entende? Então tem crescido, e o Brasil tem cada vez mais chamado a atenção no mercado externo, no mercado americano, norte-americano, né? Americano-canadense. Pela nossa criatividade. Pela qualidade de trabalho, né? Pela qualificação da mão de obra. O Brasil é muito qualificado, a gente acha que, putz, eu vou formar aqui, eu vou ser pior do que o programador do cara que formou nos Estados Unidos. Cara, não necessariamente. Você fala muito da China e da Índia e hoje, na sua avaliação, o mercado brasileiro está bem melhor. Legal. Eu acho que a gente tem mais oportunidades. A gente tem uma vantagem muito grande competitiva, que é fuso horário. A gente está para o Canadá de 2 horas. Essa questão do fuso horário é fantástica. Fantástico. Você vai trabalhar com um time dentro da EA lá no Canadá, você está trabalhando daqui, trabalhando com o time da EA com 1 hora de diferença. Então, o seu horário de trabalho daqui é muito parecido com o deles. Já na Índia é o inverso. Já é o inverso, é 1 dia de diferença. Então, você encontrou um problema, você tem que esperar 1 dia para falar, resolveu. Ou se você está falando de manhã aqui, o cara já está de noite lá. Ele já está terminando o expediente. Então, isso é muito ruim, isso na China e na Índia. Então, a gente tem essa vantagem competitiva muito grande. Isso está abrindo muito os olhos desses mercados norte-americano e europeu. Eu falo, cara, vamos trabalhar com o Brasil, porque mão de obra qualificada. Porque o brasileiro tem uma vantagem muito grande, que ele é muito esforçado. O cara que quer trabalhar com jogos, por isso que eu falei, quem quer trabalhar com jogos, ele trabalha com sonho, então ele vem já no negócio de eu vou estudar, eu vou melhorar, eu vou cada vez melhorar minhas skills, e isso chama atenção lá fora. Todo brasileiro que trabalha em uma empresa de fora, uma empresa AAA, Ubisoft, EA, qualquer coisa, Activision,
abre o olho da galera. Pô, o cara é esforçado, o cara faz um puto trabalho, entendeu? Ele tem vontade de melhorar, não é chega lá e bate o famoso bate-ponto, já bate ponto, fez aqui meu trabalho, tô indo embora. Não, o que eu preciso fazer isso? Vou fazer o melhor trabalho possível dentro do tempo que eu tenho. E eles isso é um diferencial nosso. Eles olham isso muito bem. E tem chamado a atenção, né? E a nossa capacidade de fazer o trabalho com muito menos orçamento, né? Bem menos. Hoje com uma variação de 5 para 1 pro dólar, né? O cara chega lá, vou contratar um cara no Brasil, lá, um plano lá, vou pagar lá 4, 5 mil dólares americanos pro cara, e o cara tá ficar bem feliz e custa para eles o preço de um júnior, entendeu? O cara é muito mais qualificado, entendeu? O cara continua trabalhando aqui, e enquanto eles estão pagando bem mais barato. Isso para eles também chama atenção. Mas tem muito brasileiro ganhando preço de pleno lá fora, e sênior lá fora, ou seja, 10, 12 mil dólares por mês trabalhando aqui. Entendeu? Em casa, né? Trabalhando em casa. Então, assim, não é porque eles só querem pagar menos, ou eu vou ter que me mudar para Portugal. Não, eu posso trabalhar em casa e receber. A pandemia melhorou muito isso, né? Que antes era muito assim, putz, cara, eu quero o cara lá no Brasil, mas eu vou trazer ele. E esse rolê burocrático de você pegar um cara no Brasil e levar, nossa, para as empresas era muito cansativo. Então, ela até contratava, mas você se resolveu. Falou, ó, se você chegar aqui e tiver tudo legalmente, eu te contrato. Entendeu? Nem era assim, eu te contrato pra você vir. Não. Você vem, acerta a documentação. Na hora que você tiver tudo certo, você me avisa que eu te contrato. Senão, eu não vou te contratar, não vou nem te pagar nada. Então era muito estressante pra eles, era ruim pra quem também queria trabalhar pra uma empresa AAA lá fora. Porque, putz, eu chego lá e dá errado, eu tô arcando com o meu bolso. Hospedagem, que não dá certo, eu tenho que voltar. Hoje não. Cara, vou contratar o cara lá, a pandemia obrigou muito dessas empresas a terem uma estrutura pra funcionar remoto. Ótimo, vou contratar um cara lá. E hoje a indústria de jogos ela tem uma coisa muito grande de outsourcing. Então, assim, qualquer projeto hoje AAA, por exemplo, um Activision, né, que faz Call of Duty, ela não faz in-house o jogo 100%. Ela tem uma equipe grande in-house, tem muita coisa, principalmente arte, ela terceiriza. No mundo. No mundo inteiro, entendeu? E tem várias empresas no Brasil que são focadas em receber essas demandas. Tem uma Cocus, tem uma Pulga, inclusive a Pulga agora foi vendida para uma Room8, que é a maior empresa de outsourcing no mundo, uma empresa europeia, entendeu? A Pulga tem 150 colaboradores, a Cocus tem 160, a Cocus inclusive fez o Call of Duty. Por quê? Cara, mão de obra interessante, extremamente qualificado, chega lá e fala, cara, eu vou contratar essa empresa aqui para desenvolver uma parte da arte, modelo, entendeu? E até mesmo parte de programação. Então eles terceirizam várias partes, e eles têm basicamente um time interno, que é um time grande, que junta todos os pedaços que são feitos no mundo no produto final. Entende? Então, toda empresa de AAA funciona assim. Todas. Eu vou voltar na questão lá do preconceito, que aquilo que a gente conversou, né? O mercado é de 5 bilhões e a gente às vezes pensa, nossa, o Brasil é mais consumidor. E é o que você falou, não, no mundo o jogo brasileiro é muito respeitado. Né? E aí esse dinheiro, na verdade, vem do trabalho brasileiro que consegue ter aceitação no mundo, e aqui no Brasil a gente fica com esse espírito, né? Não, nossa, trabalho... Jogo nacional, que droga. Jogo nacional é uma merda. É um pouco... Lembra um pouco até do cinema, né? Fala, não, filme nacional, não vou ver filme nacional. Mas o jogo tem muito disso, desse preconceito. Então, você vai ver, 90% dos jogos não tem o nome em português, entendeu? Se o cara tiver que escolher se ele vai legendar em português, ele vai legendar em inglês, porque ele vai vender pro mercado lá fora, que é um mercado que ele realmente vai ganhar dinheiro. Entende? E muito brasileiro joga jogo nacional e nem sabe que é, entendeu? Vai jogar um Chrome Squad, da própria Behold, entendeu? Um Offroad Space da Behold, outros jogos, e nem sabem que são fabricados aqui. Que são em Brasília. Foram fabricados em Brasília. O próprio No Place No Bravery, que é um jogo que ganhou o prêmio agora do Big, tá sendo aclamado lá fora, o pessoal tá apaixonado com o jogo, é um jogo daqui. Muito brasileiro deve ter jogado e nem imaginar que é um jogo nacional, entendeu? Não sei se o cara procurou na mídia, alguma coisa. Então, acaba que o próprio desenvolvedor, a empresa, ela não está muito preocupada em falar assim, nossa, olha, vamos lá, gente, joga nosso jogo, valorize o jogo brasileiro. Se você não valorizar, cara, não tem problema. Lá fora valoriza. E muito. Entendeu? Você vai lançar um jogo, sua receita, 90% dela vai vir do mercado europeu, americano e asiático. Entendeu? Legal. É uma pequena coisa que vem do Brasil mesmo. E você acha que a gente precisa para, de repente, ter mais expressão em faturamento? Né? 5 bilhões é muito dinheiro, mas... Por exemplo, em 13 dias, um jogo fez 1 bi, né?
Como é que a gente pode ter mais expressão nesse PIB mundial? Eu acho que faltam alguns incentivos, algumas políticas públicas do setor. O setor de jogos hoje não tem um QNAI próprio. Você tem algumas políticas ainda complicadíssimas no setor de jogos. Você vai trazer para você desenvolver um jogo para PlayStation, Xbox, Nintendo, você precisa de uma parte chamada Dev Kit, que é basicamente um PlayStation 5, um Xbox Series X modificado para desenvolvedor. Ele não é um videogame. Ele é feito, ele parece, assim, não diretamente, mas ele tem uma cara assim, tem um cara de CD, ele tem um controle, mas ele não é um videogame, é um produto, uma máquina feita para desenvolver. Sem aquilo, isso não desenvolve para nenhuma plataforma. E aí, para trazer isso de fora, custa muito caro, não é o preço do PlayStation. O PlayStation lá custa, eu acho, $499. Um Dev Kit custa $5.000. Aí você tem que trazer. Só que você vai pagar imposto 100% disso, porque não existe uma política pública para você trazer. A empresa menor, o cara trazer isso de fora é muito pesado. Né? A empresa que já tem maior, tem ciência, o cara traz, o cara consegue. Isso é uma característica, tirar a carga tributária por um tempo. Porque faz parte, né, do próximo Brasil. Se você for, eu trabalho com corte a laser de madeira, eu quero trazer uma máquina importada e tudo, eu não pago imposto. Faz parte, política brasileira. Você teve agora o tributo dos parques, né? Quem estava querendo importar para parques temáticos de diversão, se tirou o imposto por 5 anos. Então talvez isso possa ser um pleito por um tempo para desenvolver a indústria, para dar um incentivo. Eu acho que falta um pouco disso, mas ela tem crescido. Falta um pouquinho mais desse incentivo para pensar, por exemplo, por que não tem uma empresa AAA no Brasil ainda? Entendeu? Acho que falta um pouco de incentivo para o cara ter esse interesse de manter a produção aqui e fazer um investimento de alto nível. Porque você fazer um jogo AAA de 100, 200 milhões de dólares dentro do Brasil, cara, você tem que estar preparado financeiramente com isso, tem que ter algum aporte interessante para isso, você tem que ter um apoio financeiro, fiscal, às vezes, para fazer esse aporte, porque você vai estar comprando com muito colaborador. E às vezes não é interessante. Mas eu acho que é um tempo. Acho que com o tempo a gente vai chegar lá assim, a gente vai estar trabalhando com empresas brasileiras com AAA. A indústria é muito antiga, né? Você pega uma própria Ubisoft, uma EA, uma Rockstar, são empresas com mais de 10 anos de vida, entendeu? Elas foram crescendo, entendeu? E deram muito. Mas a gente também tem o exemplo de uma Polônia da vida, onde você tem lá uma empresa que lançou basicamente uma franquia, que é The Witcher, né? E era uma empresa pequena, começou com 20 colaboradores, onde uma empresa multimilionária, entendeu? Que altera o PIB do país quando lança um jogo, entendeu? Mas teve todo o investimento. Hoje a Polônia, ela é olhada, principalmente pela gente, olhando-se como um meio que, tipo assim, o que o governo fez lá, para criar todo esse incentivo. E essa empresa gigantesca criou várias outras empresas, né? Hoje em dia, muita gente saiu, né, da empresa para montar outras empresas. Então, tipo, a partir do momento que você tem uma super empresa, foi exponencial. O cara vai trabalhando lá, chega um momento que, putz, cara, muito legal a empresa e tal, tô aqui dentro, mas eu acho que tá na hora de eu tentar fazer o meu projeto. Aí ele sai, monta a empresa dele, ele já tem um recurso financeiro interessante, monta a empresa ali com 15, 20. Então, uma empresa grande gera várias empresas menores. Né? Então, eu acho que a gente vai chegar lá, falta um pouco ainda desse tipo de apoio, principalmente fiscal, público, assim, políticas públicas para o setor, para ser mais interessante. E também para atrair investimento de fora, atrair essas empresas AAA. Por que não... A EA, por exemplo, é uma empresa americana, mas ela tem uma sede no Canadá. Né? Ela tem, acho que, uma sede no México também. Por que não tem no Brasil? O que falta para você ter um EA no Brasil, contratando brasileiro, entendeu? Com 1.000 funcionários aqui. Por que não está vindo? Entendeu? Às vezes a gente olha para modelos tradicionais de indústria, né? Indústria automobilística tem uma série de incentivos. Sim, muitos. Mas eu estava conversando com você. Existe ainda muito preconceito quando a gente fala de indústria de jogos, né? Você vai falar desde a área política sobre a indústria de jogos, o pessoal não tem noção do que é indústria de jogos. Né? Tanto que eu falo, quando eu vou conversar com qualquer político, eu nunca falo jogos, eu falo games. Se você fala jogos, o cara já associa com jogo de azar. Cassino e tal. Tem um problema sério com isso. Então tem que falar eu quero começar com a indústria de games. Indústria de games. Aí você começa a falar dos números, a quantidade de empresas, tem mais de 1.000 empresas no Brasil, sei lá, tantos mil pessoas trabalhando com a indústria. É? Eu nem sabia. Eu falei, pois mas é porque não tem divulgação, entendeu? Porque o mercado é tão focado no mercado externo, entendeu? E cresceu assim, tão independente da política pública do mercado interno, que realmente foi passando. Então você tem que chegar pro cara e falar, existe, não é uma empresinha, não é um monte de adolescente de 15 anos brincando de fazer joguinho. Ou até pode ser um monte de adolescente de 15 anos brincando de fazer um joguinho que vai fazer $1 bilhão, não é?
Então tem um pouco dessa mudança, né, de investidor. Você fala que há 5 anos atrás, fala assim, cara, investidor brasileiro investindo em jogo. Não tinha. Se chegasse qualquer grupo de investimento, né, fala assim, cara, eu tenho um jogo Hoje tem linhas de investimento. Vai ter a Vogue mesmo vai lançar uma linha para a indústria de jogos, por exemplo. Mas é a primeira, entendeu? Certo. Então, assim, o primeiro grupo de investidores para olhar a indústria e falar, cara, aquilo ali gera dinheiro pra caramba, entendeu? O potencial daquilo ali é gigantesco. Por que a gente não tá aportando dinheiro lá? Entendeu? Porque uma dica pro investidor também. Né? O pessoal fica muito assim, startup, né? Vamos botar dinheiro em startup. Pô, a indústria de jogos ali tá voando. É a indústria que mais cresce no mundo, de audiovisual principalmente. E tá um pouco invisível e aqui no Brasil, dos investidores. Lá fora, o pessoal brigando para fazer aporte de dinheiro em empresa e aqui o investidor olhando assim, falta. Larga pra lá, não sei. Foi por falta de conhecimento. Não entende como funciona, não entende o potencial, né? Então, tipo, putz, se eu botar cada R$1 que eu boto ali, qual é o meu potencial de ganho, de retorno, né? Os caras não conseguem enxergar isso. É muito acostumado com startup que, eu vou botar aqui, o cara consegue ver um produto, né? Fala, o cara tá fazendo um celular novo no startup e, esse aqui é um produto. Parece interessante, pô, aporta dinheiro. O jogo não é tangível, assim, é um videogame, né? E o pessoal que é investidor geralmente é mais velho, às vezes nem jogou videogame. E o cara olha aquilo ali e fala, tá, e como é que isso ganha dinheiro? Entendeu? Não consegue entender que existe um mercado gigantesco que consome aquilo. Aí o cara fala, não, esse aqui é um jogo. Mas ele é pago? Não, ele é gratuito. Como é que você ganha dinheiro com um jogo gratuito? Não, eu posso botar ads, né, propagandas, ou eu posso vender coisas, skins dentro do jogo e tudo. Mas dá dinheiro? É só fazer o marketing correto. Tem um produto interessante, marketing correto. Dá pra ganhar muito dinheiro. Ultimamente eu comecei com o pessoal, quando fala assim em jogo, os investidores já vêm assim, que interessante. Não, pois é, tô vindo, né, jogo, tem questão também de moedas e tal, né, criptomoeda de jogo. Eu falei, caraca, por que tem que envolver? A indústria de jogos, ela sobreviveu a vida inteira sem criptomoeda. E a indústria de jogos maior, as grandes players não estão preocupadas com criptomoeda, pelo contrário, nem querem botar criptomoeda no meio. Estão misturando as tecnologias, né? Fazendo um mashup de tecnologia. Você tem o jogo como entretenimento. O jogo é igual você ver um filme. É uma coisa que te entretém, você vai fazer no seu lazer. Não que você bota dinheiro no meio, e é dinheiro que ele funciona meio cassino, não é uma coisa que ele tem volatilidade, de mudança. E deixa a sua diversão de fora. Todo aquele prazer de ver e relaxar, falar, cara, vou ver um filme, jogar um jogo relaxado, despreocupado com a vida. Vai embora. Você começa a jogar estressado, entendeu? Vai ter um problema de estresse, tudo, esse negócio não tá legal, caiu, subiu, vou vender aí. Ele perde a parte legal do lazer, entendeu? Da diversão. E por isso que os grandes players não querem tiro. Não vamos misturar. Entendeu? Tem gente que faz, empresa que é só focada nisso, ótimo. É o foco delas e tudo. Mas as grandes empresas, como é que eu vou ganhar dinheiro sem segurança? Cara, aí for pro loot box, né, que você compra lá, você compra o jogo e ainda tem que ficar gastando dinheiro lá dentro, mas ele não tem essa questão da volatilidade dentro do jogo de, isso aqui aumenta a taxa. Não, cara, você tá jogando de diversão, entendeu? Você tá comprando aquela skin ali, aquele personagem diferente porque você quer, entendeu? Não necessariamente porque você é obrigado, mas você tá comprando porque você quer, então você tá fazendo mais investimento. Uma opção só sua. Vai para a criptomoeda, o negócio investe bastante, virou quase uma obrigação, você tem que investir e botar dinheiro lá dentro. Complicado. Anthony, e como é que o pessoal que está assistindo pode entrar em contato com a Filosoft, contigo? Vocês têm um canal? A gente tem Facebook, a gente tem Instagram, sempre está postando coisa, e tem nosso e-mail, contato@filosoft.com. Eu quero trabalhar, eu tenho vontade de conhecer, manda e-mail, entendeu? Quer bater um papo, manda. Vocês são abertos para visitas? A gente hoje está home office, infelizmente, então não tem assim, como fazer uma visita, mas assim, quero conversar com você para entender mais como é que eu me especializo, onde é que eu posso estudar e tudo. Quer bater um papo? Cara, pode mandar um e-mail lá que a gente bate um papo, eu sou muito aberto para isso. Sempre fui um incentivador da galera que quer começar, que quer trabalhar na área de jogos, a conseguir. Então, sempre quer bater um papo? Vamos bater um papo. Manda um-mail, entendeu? Entra em contato pelo Facebook também, entendeu? Que a gente conversa, numa dúvida, a gente vai te ajudar a seguir um caminho. Ou se quer fazer um projeto também, entra em contato com a gente. O foco da Filosoft é desenvolvimento sob demanda, ou seja, a gente faz para cliente. Então, eu tenho um projeto aqui, eu tenho uma empresa minha, eu quero fazer um projeto grande, eu quero fazer um jogo educacional para a minha escola, cara, a gente faz, entendeu? Então, pode entrar em contato assim também. Além disso, tem a Bring, né, que é a associação, entendeu? Tem Instagram, tem Facebook,
siga lá, participe da Blink, você vai ficar sabendo dos eventos que acontecem, das reuniões, né, para você conhecer não só eu, mas como outros empresários, outros desenvolvedores, né? E também trocar essa ideia, aproveitar um pouco disso. Legal. E uma mensagem final aí que você deixaria para os jovens e os experientes de Brasília da área de games? Cara, não desiste. É difícil, gente. A área de jogos ela é muito difícil porque você inicia muito sozinho, né? Então você inicia muito do dinheiro do seu próprio bolso, tem um processo ali até você começar a ter retorno. Mas para quem faz algo diferenciado, entendeu? Para quem corre atrás, ele vai tirar retorno. Você tem que acreditar. Maravilha. Anthony, muito obrigado pelo seu tempo. Espero que tenha sido também de grande valia e certamente será para a turma aí. Muito obrigado. Obrigado. Valeu.